Oi, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre período composto por subordinação. O período composto por subordinação é caracterizado pela presença de duas orações. Uma oração que a gente chama de oração principal e uma oração que a gente chama de oração subordinada. Quando a gente faz o estudo das orações coordenadas, a gente lembra que essas orações são sintaticamente independentes. Agora que a gente vai direcionar o nosso olhar para as orações subordinadas, a gente precisa lembrar que, nesse caso, o nome já sugere uma ideia de subordinação, de algo que é subordinado a outro. Então, a gente está falando de orações sintaticamente dependentes da oração principal. Então, a palavra-chave aí para aprender esse período composto por subordinação é dependência. As orações subordinadas dependem da principal para fazer sentido. O período composto por subordinação tem esse nome porque ele é formado por mais de uma oração. O período composto, um período, sintaticamente falando, é um conjunto de orações. Nesse caso, a gente está fazendo um estudo de uma oração principal e uma oração subordinada, por isso o nome período composto. Há uma divisão entre as orações subordinadas e esse tende a ser um dos assuntos mais complexos, porque a divisão que é estabelecida entre três tipos de subordinada, ainda depois é subdividida em cada um desses três tipos. Ou seja, esse período de fato ele é composto, ele é complexo, ele é delicado e merece a nossa atenção. Vamos começar com alguns exemplos. O diretor percebeu que o elenco estava nervoso. Tenho aqui um período composto. Um período composto identificado pela presença do verbo percebeu e pela presença do verbo estava. Nesse caso, a gente chama de um período composto, duas orações. Perceba que a oração que está em verde, o diretor percebeu, é a oração que apresenta a informação mais importante desse período. O diretor percebeu, e o que é que ele percebeu? Que o elenco estava nervoso. Somente essa construção, que o elenco estava nervoso, não faria muito sentido, ou seja, haveria uma dificuldade de alguém compreender esse enunciado. Nesse caso, que a oração inteira funciona como sintaticamente dependente da outra, é o que a gente está chamando de oração subordinada. O diretor percebeu que o elenco estava nervoso. As orações subordinadas vão ser introduzidas por conjunções e por pronomes relativos, a depender do tipo de oração. Então vai ser fácil a gente identificar. Tenta identificar de cara quem é a principal. Nesse caso, a principal informação aqui é sobre a percepção do diretor. O que completa essa ideia representa a oração subordinada. Já já eu vou ajudar você a classificar essa oração, ok? Primeiro vamos entender a relação sintática que é estabelecida entre a principal e entre a subordinada. Se não mudarem o horário das aulas, terei que cancelar a minha matrícula. Perceba que agora nós temos novamente um período composto. No entanto, a informação, se não mudarem o horário das aulas, é uma informação sintaticamente insuficiente, até do ponto de vista semântico, para que esse período tenha um sentido completo. Se alguém vira para você e diz, se não mudar o horário das aulas, necessariamente você sente a necessidade de um complemento, ou seja, essa oração não tem dependência sintática. A oração principal nesse caso aqui é, terei que cancelar a minha matrícula. Essa informação, terei que cancelar a minha matrícula, é o que a gente chama de oração principal. Essa outra oração introduz uma ideia que se relaciona a ela por meio também de um conectivo. Nesse caso, o conectivo se. Daqui a pouco eu te ajudo a classificar, hein? As notícias que mais são compartilhadas têm títulos polêmicos ou sensacionalistas. Olha que esse período é um pouco mais complexo. Nós temos uma parte em branco e uma parte em verde. Você já deve ter percebido que o que está em verde e o que está em branco apresenta algum tipo de distinção e é isso que eu estou tentando ajudar você a compreender. Veja, as notícias que mais são compartilhadas têm títulos polêmicos ou sensacionalistas. Essa informação, nesse caso aqui, principal, as notícias têm títulos polêmicos ou sensacionalistas, essa informação, essa oração é a oração principal. Eu tenho a subordinada intercalada.
Isso pode acontecer, nem sempre vai ser tão simples passar um traço e dividir, reconhecer quem é a principal e reconhecer quem é a subordinada simplesmente por começo e final. Não é tão simples assim. Você precisa estudar, você precisa entender as relações de sentido. Não faria sentido eu dizer para você que as notícias que mais são compartilhadas é a oração principal. Não. As notícias têm títulos polêmicos ou sensacionalistas. Que mais são compartilhadas é uma oração subordinada, também introduzida por um conectivo. Nesse caso, um pronome relativo. Bom, diante desses exemplos, a gente já percebeu, então, que eu sempre preciso de uma oração principal e de uma oração subordinada. Agora eu vou apresentar para vocês os 3 tipos de orações subordinadas. Nós temos as orações substantivas. Que orações são essas? Essas são as orações que têm valor de substantivo. Ou seja, a introdução de uma conjunção integrante, geralmente a conjunção que ou a conjunção se, transforma essa oração subordinada em uma oração de valor substantivo. As orações subordinadas de valor substantivo têm uma subdivisão. Elas podem representar outras funções sintáticas, ou seja, toda essa oração pode representar outra função sintática. Então, nós teremos orações substantivas de valor subjetivo, quando elas tiverem valor de sujeito, objetivas, quando elas tiverem valor de objeto, completivas nominal, quando elas tiverem valor de complemento nominal, predicativas, quando elas tiverem valor de predicativo, e apositivas, quando elas tiverem valor de aposto. Ou seja, compreender as orações subordinadas substantivas implica em revisar todas as estruturas anteriores da análise sintática, compreender as funções sintáticas de várias palavras em um contexto, em uma oração, que nesse caso do período composto vai ser representado por toda uma oração. Veja, o diretor percebeu que o elenco estava nervoso. Essa oração, que o elenco estava nervoso, funciona aqui do ponto de vista da oração, do ponto de vista do período, para completar o sentido do verbo percebeu. O diretor percebeu isso. Logo, é um complemento verbal. Os complementos têm o nome de objeto. Nesse caso, essa oração substantiva tem valor de objeto, porque completa o sentido do verbo. As orações adjetivas são as que têm valor de adjetivo. Lembra que o adjetivo, do ponto de vista morfológico, é aquela classe de palavras que apresenta características, cuja função é apresentar características de um termo, características de uma palavra. A gente chama às vezes de qualidade, mas são características. As orações adjetivas, subordinadas adjetivas, são divididas em 2 grupos, as adjetivas restritivas e as adjetivas explicativas. As restritivas, como o próprio nome sugere, restringem o significado do termo ao qual eles se referem. E as explicativas acrescentam uma explicação. Perceba, as notícias que mais são compartilhadas têm títulos polêmicos ou sensacionalistas. Essa informação sobre as notícias que mais são compartilhadas restringe, ou seja, não é qualquer notícia. São apenas as mais compartilhadas. Nesse caso, toda essa oração aqui introduzida pelo pronome relativo que, e as orações adjetivas vão ser introduzidas pelos pronomes relativos, toda essa oração aqui tem valor de subordinação se referindo a notícias. Então, nesse caso, a gente chama essa oração de oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela restringe, ela não explica. Ela explicaria talvez se houvesse a posição da vírgula, a colocação de uma vírgula, que é o que diferencia muitas vezes as explicativas das restritivas. E existem também as orações adverbiais. Essas orações têm valor de advérbio, ou seja, toda a oração indica alguma circunstância. Existem diversas orações subordinadas adverbiais, conformativas, concessivas, comparativas. A depender do uso do conectivo e a depender da ideia que o conectivo estabelece, nós vamos fazer a classificação dessas orações. Se não mudarem o horário das aulas, terei que cancelar a minha matrícula. Se não mudarem o horário das aulas, essa ideia que é estabelecida aí é uma ideia de condição, ou seja, a circunstância que é apresentada
é uma circunstância de condição. Nesse caso, a gente diz que é uma oração subordinada adverbial condicional, porque ela apresenta a ideia de condição, ok? Vamos ver mais exemplos e tentar classificar esses exemplos? Tia Maria disse que o almoço estava ruim. Tia Maria disse isso, ou seja, toda essa informação, toda essa oração que o almoço estava ruim é um complemento de valor nominal, é uma oração de valor substantivo. Ela completa o sentido do verbo disse, então ela tem valor substantivo. Eu posso substituir toda essa oração pela expressão isso, ou seja, ela tem valor de substantivo. Então eu chamo essa oração de subordinada substantiva. As famílias chegando, podemos começar a reunião. Nesse caso, eu tenho uma oração subordinada com o uso de uma forma nominal, que é o gerúndio. Nós vamos aprender mais sobre isso na aula sobre orações reduzidas. Perceba que eu tenho as famílias chegando, podemos começar a reunião. Ou seja, quando as famílias chegarem, podemos começar a reunião. É uma ideia de tempo. É uma oração subordinada reduzida de gerúndio com o valor adverbial de tempo. O livro de que mais gosto está em promoção. Nesse caso, eu estou caracterizando o livro. Não é qualquer livro, é o livro de que mais gosto. Nesse caso, a preposição de ali necessária por conta do verbo gostar. Então, como eu estou restringindo que não é qualquer livro, eu estou especificando o livro, nesse caso, é uma oração subordinada de valor adjetivo. Por fim, eu tenho aqui, não há riscos para a ingestão do remédio, embora os benefícios não estejam claros. Perceba novamente que a oração subordinada, introduzida pelo conectivo embora, não faz sentido se estiver sozinho, se não tiver o complemento, se não tiver a relação de dependência com a oração principal. Não há riscos para a ingestão do remédio, embora os benefícios não estejam claros. Esse embora introduz uma ideia, uma circunstância de concessão, por isso que essa oração pode ser chamada de oração subordinada adverbial concessiva. Ou seja, eu reconheço a oração subordinada por conta de um conectivo, por conta de uma forma nominal, por conta da relação com a oração principal. E essa relação com a oração principal, essa relação de dependência sintática, pode ser apresentada por meio de uma oração de valor substantivo, adjetivo ou adverbial. Essas três categorias merecem um estudo especial do período composto por subordinação, que foi o assunto dessa aula. Muito obrigado!